O Vasco não cai. O Vasco não cai. Essa é uma realidade, torcedor vascaíno. E que vitória importante ontem contra o Grêmio. Enfim, eu chego aqui numa segunda-feira de manhã, no primeiro vídeo da semana, com alegria no rosto. Porque não foi qualquer vitória, inclusive, foi uma grande vitória contra um grande adversário, contra uma equipe que até enfrentar o Vasco tinha apenas 6 derrotas em 41 partidas na temporada de 2023. Uma vitória gigante, uma vitória do tamanho do Vasco da Gama, uma vitória que vira a chave desse atual elenco. E olha, torcedor, a gente fala tanto de reforço, né? Falamos de Luciano Vieto, falamos de Diego Costa, falamos de tantos nomes. Porém, meus amigos, eu falo aqui a você. Falamos de reforços, mas o principal reforço estará em campo na próxima segunda-feira contra o RB Bragantino. Sabe de quem eu tô falando? Eu tô falando de mim, eu tô falando de você, eu tô falando de mais de 20 milhões de torcedores. Pois segunda-feira, a torcida do Vasco e o elenco cruzmaltino já terão o primeiro reencontro. O jogo será em Bragança Paulista, mas eu não tenho dúvida que aquele setor de visitante destinado à torcida vascaína estará completamente abarrotado de torcedores. E se preparem, porque tendo um resultado positivo lá contra o Bragantino, São Januário vai pulsar, vai ferver contra o Atlético Mineiro. Até porque ontem, fora do estádio, na nossa barreira, São Januário já pulsou. E olha, diferente do que eu faço nos meus vídeos, eu quero começar esse Acorda Vascão com esse vídeo aí. São Januário é do Vasco, São Januário é do povo, São Januário é o nosso caldeirão. Que saudade de cantar Rio de Janeiro, brasileiro. Meu irmão, eu sou Vasco da Gama. E segunda tem mais. Segunda tem Vasco e Bragantino e a gente vai falar muito sobre isso. Antes, rapidinho, torcedor, de entrarmos no assunto sobre torcida, falar sobre o jogo de ontem contra a equipe do Grêmio, falar sobre Ramon Arreu Dias, falar sobre Pablo Veguete, eu quero rapidamente aqui dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Desculpe, esbarrei aqui, mas vambora. Se você está chegando aqui e ainda não é um inscrito, se inscreva. Falta pouquíssimo para a gente chegar aos 105 mil inscritos. O 5.000 após os 100 mil. Então eu conto com você, conto com a sua ajuda. Vem aqui embaixo, tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte e faça parte da nossa família. Estamos aqui 3 vezes ao dia e você não precisa perder tempo nenhum para se inscrever. Não precisa se cadastrar, não precisa gastar dinheiro, não precisa perder tempo. É só apertar nessa palavrinha e você fará parte da nossa família. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like em homenagem aí à vitória do Vascão ontem contra a equipe do Grêmio e deixa aí também nos comentários a sua expectativa com relação ao restante da temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. E como a gente começou esse Acorda Vascão já falando, né, sobre a torcida vascaína e a festa que aconteceu na barreira do Vasco ontem, eu já quero começar também esse Acorda Vascão em um tom um pouquinho mais acima, não contra, porque a gente tem que tomar todos os cuidados do mundo para falar, mas ao Judiciário do Rio de Janeiro. TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio, que impediu a presença de público em São Januário neste último domingo, ontem contra a equipe do Grêmio, alegando que São Januário era um local que não traria segurança aos torcedores. Sabe o que é isso? Isso é preconceito. O torcedor vascaíno que sempre teve que lutar contra preconceitos, agora, quase depois de 100 anos da resposta histórica, novamente está tendo que lutar contra um preconceito por ter um estádio diferente dos clubes rivais do Rio de Janeiro, que são elitizados da Zona Sul Carioca,
um estádio na Zona Norte, um estádio dentro da favela, um estádio dentro da barreira do Vasco. Isso não é motivo nenhum, justificativa nenhuma para impedir a presença de torcedores como foi feita ontem. Então a expectativa, eu já te adianto, é que contra o Atlético Mineiro tenha público, mas é necessário o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro abrir os portões, porque para eles, portões continuam fechados. E ontem, inclusive, o próprio Vasco colocou uma nota, emitiu uma nota, o Clube de Regatas Vasco da Gama, como está aparecendo aí a vocês. Manter São Januário fechado aos vascaínos e às comunidades em nosso entorno é uma aberração, injusta e inaceitável. Na semana em que celebraremos o centenário dos Camisas Negros, o Vasco da Gama reafirma seu compromisso histórico de lutar contra qualquer tipo de preconceito e de estar sempre abertos a todos e todas, na Barreira, na Zona Norte, no Rio e em todo o Brasil. Ninguém vai tirar nosso direito de congregar e celebrar na Barreira do Vasco, o melhor lugar do mundo. Confiamos na justiça e estaremos juntos da Vasco da Gama SAF para garantir o legítimo direito dos vascaínos e das comunidades de nosso entorno. E a imagem que diz, querem nos excluir de novo, lute por nós, Vasco. A Barreira é do Vasco e o Vasco é de todo vascaíno. E São Januário é feito por nós. E torcedor, a gente espera que isso mude, porque em pleno 2023, isso daí é palhaçada, isso daí é preconceito, isso daí é muita coisa do que prezar por segurança de torcedor. Ridículo, muito feio o que está acontecendo aí, se tratando de Vasco. Mas enfim, vamos subir o clima? Vamos falar de Vasco e Grêmio? Porque ontem vencemos, torcedor. Ontem o Vasco entrou em campo contra uma das principais equipes do nosso futebol, a equipe semifinalista da Copa do Brasil, equipe que antes de iniciar a 17ª rodada era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, hoje se encontra na 6ª colocação, mas antes do início do Campeonato Brasileiro, o Grêmio era o vice-líder. Tinha apenas 6 derrotas em todo o ano de 2023. Uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem postada do técnico Renato Gaúcho, que o Vasco conseguiu ser muito superior. O Vasco não foi pouco superior à equipe do Grêmio, não. Foi muito superior à equipe do Grêmio. Não à toa, se a gente olha em estatísticas, o Vasco teve mais posse, conseguiu ser superior com o controle da bola durante 90 minutos de jogo e conseguiu chegar mais vezes ao gol do Grêmio. Além de ter 54% de posse enquanto o Grêmio 46%, o Vasco chegou 5 vezes ao gol do goleiro Gabriel Grando, enquanto o Grêmio chegou apenas 4 vezes ao gol do Léo Jardim. Então a partida em que o Vasco de fato foi superior, conseguiu se comportar como o Vasco da Gama dentro de São Januário e é claro, meus amigos, isso tudo se deve ao técnico argentino Ramon Ángel Dias. Hoje o Vasco não é mais um lanterna, ultrapassou a equipe do América Mineiro e chega à 19ª colocação, está a apenas 6 pontinhos de distância do 16º colocado, apenas 7 pontinhos de distância do 15º colocado, que é a equipe do Goiás, e ainda tem uma rodada a menos. O Vasco enfrentará um América Mineiro daqui a alguns dias, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem como seus adversários, que é o América Mineiro e o Santos, sem treinador. O Santos demitiu o Paulo Turra ontem, já trouxe um treinador, aliás, será o Diego Aguirre, mas o América Mineiro também demitiu o Wagner Mancini. Então o Vasco hoje, que é uma equipe que está em formação evidente, estará tendo seus adversários diretos, tendo os seus elencos completamente remontados com novos técnicos. Então são coisas boas que estão acontecendo com o nosso Vasco da Gama e coisas ruins com os adversários que estão à frente do Vasco. Mas tudo isso, meus amigos, por conta de hoje termos um técnico na beirada de campo, um técnico que ontem bancou as suas ideias, um técnico que ontem teve peito para fazer mudanças. Ontem o Vasco foi com 5 mudanças no time titular para enfrentar a equipe do Grêmio. Saiu Capasso, Pumita, Miranda, Jair e Figueiredo, em comparação com a equipe que entrou contra o Corinthians no sábado retrasado. Entrou Robson na lateral direita, uma loucura para a grande maioria da torcida vascaína. Entrou Paulinho como titular, entrou Zé Gabriel, entrou Gabriel Peck e Orediano. Inclusive, até para abrir um parênteses, justificar, o próprio Ramon Dias deu na entrevista coletiva a explicação sobre a ausência do volante Jair. Deixou bem claro que o motivo de Jair não estar presente entre os 11 titulares seria por causa de uma lesão. Ele deixou isso muito bem claro e inclusive a própria assessoria do Vasco da Gama fez questão de ir até o jornalista Lucas Pedrosa, que é um grande apurador de Vasco da Gama, e explicar o motivo da ausência do Jair. Ele de fato vinha sentindo dores durante a semana, foi necessária uma injeção ao atleta para que as dores viessem a ser melhoradas.
ele já estava à disposição, liberado pelo departamento médico, porém a comissão técnica de Ramon Anrel Dias optou por deixar ele de fora para que ele estivesse 100% para a partida contra o RB Bragantino. Então, com isso, ele recebeu aí a aplicação no joelho, estava apto a jogar, mas a comissão técnica preferiu poupá-lo. Segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, Jair com toda certeza estará à disposição. No lugar dele entrou Zé Gabriel. O Vasco foi postado dessa maneira que está aparecendo aí nas imagens a vocês, inclusive da prancheta de Ramon Dias, um 4-3-3. Se você ainda tinha dúvida, foi essa maneira que o Vasco entrou em campo. Peck aberto para um lado, Orediano aberto para o outro, Zé Gabriel como esse primeiro volante, e Praxedes e Paulinho tendo essa liberdade de chegar ao setor ofensivo da equipe do Grêmio. Defensivo da equipe do Grêmio, setor ofensivo da equipe do Vasco da Gama. O Vasco que foi muito bem, torcedor. E o Vasco que ontem voltou a vencer após 4 partidas. A última vitória do Vasco havia sido contra a equipe do Cuiabá. Sabe quando, torcedor? No dia 26 de junho, há quase 2 meses, 40 dias, que o Vasco não conseguia vencer. Ontem voltou a vencer contra a equipe do Grêmio. O Vasco ontem venceu a primeira partida desde 2021 com mais de 50% de posse. Ou seja, ontem, após muito tempo, o Vasco consegue vencer uma partida sendo superior ao adversário. Isso não acontecia desde 2021, na Série A em que o Vasco foi rebaixado. Olha a loucura. Então ontem o Vasco jogou bola e o Vasco hoje vive uma nítida evolução. E meus amigos, é de se falar, temos que voltar a repetir. Essa evolução é dada pelo técnico argentino Ramon Anrel Dias. Para vocês terem mais uma noção da quantidade de números ruins que o Vasco tinha. O Vasco estava 7 jogos sem marcar em São Januário. A última vez que o Vasco balançou as redes em São Januário foi lá no Campeonato Carioca. O Vasco não balançou as redes contra o ABC, contra o Atlético naquele amistoso, contra o Bahia, contra o Santos, contra o Goiás, contra o Cruzeiro e contra o Atlético Paranaense. 7 jogos sem balançar as redes da nossa casa. Isso não é lúcido, isso não é Vasco. E ontem voltou a vencer. O Ramon Dias, temos que destacar o trabalho dele. Pegou um trabalho completamente sucateado por Maurício Barbieri, um time que não tinha nenhum tipo de DNA com o ex-técnico. O William Batista também não conseguiu ter nenhum tipo de resolução e ontem Ramon Dias deu uma cara ao Vasco. E eu tenho certeza que dará uma cara ao Gigante da Colina até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem venceu jogando como o Vasco da Gama e dando esperança ao torcedor. A chama está reacesa. Isso não é uma dúvida, isso é uma convicção. Segunda-feira, contra o Red Bull Bragantino, não entraremos com medo do adversário. Pelo menos nós, torcedores vascaínos, entraremos com uma outra visão de uma partida. A visão que nós tínhamos do tipo, caraca, mais uma derrota, será diferente na próxima segunda-feira. No mínimo, entraremos com o pensamento de dá para empatar contra o Red Bull Bragantino. Sabe por quê? Porque o Vasco hoje é um time que joga a bola. E isso, é claro, temos que aplaudir, temos que agradecer ao técnico, porque hoje temos um técnico, a Ramon Anrel Dias. E ele falou sobre essa partida ontem na entrevista coletiva após o jogo. Então é claro, fala daí, Ramon Dias, o que você achou do jogo de ontem contra o Grêmio? Tá feliz? Tá empolgado com o Vasco? Fala aí, técnico Ramon Dias. No, es mérito de los jugadores, porque los jugadores en este periodo fueron muy disciplinados, muy atentos al trabajo, quieren revertir esta situación y a medida que vamos trabajando, el equipo va mejorando tácticamente, en función, y eso es lo que más me gusta del equipo, que tenemos un grupo que está haciendo un esfuerzo enorme. Sí, nosotros estamos trabajando muchísimo todos los días, pero el equipo es el grupo el que está dando el máximo para mejorar. Entonces nosotros lo ayudamos para que el equipo mejore. Estuvieron muy bien los jugadores. E meu amigo torcedor, é o seguinte, se temos que destacar o técnico Ramon Anrel Dias, não podemos deixar de lado o também argentino Pablo Ezequiel Berretti, ou Vegetti, ou Vegete, como você preferir falar. Pois ontem, meus amigos, se Ramon Anrel Dias teve influência na vitória, teve também uma grande influência o atacante argentino de 34 anos, que veio nessa última semana, com toda certeza, uma das semanas mais intensas da sua vida. Na terça-feira, o Vasco iniciou as tratativas. Na quarta, em tempo recorde, o Vasco fechou a contratação do argentino. Na quinta de manhã, Verrete chegou ao Rio de Janeiro. Na sexta, foi inscrito na data limite e regularizado para a partida de ontem contra o Grêmio. No sábado, realizou seu primeiro treino no CT Moacir Barbosa e ontem marcou o gol em estreia. E um gol, torcedor,
que não é qualquer gol. Para vocês terem noção do que representa esse gol marcado por Pablo Verratti, além de dar a vitória ao Cruz Maltino, foi o gol marcado foi o primeiro gol, né, melhor dizendo, primeiro jogador argentino da história do Campeonato Brasileiro a marcar um gol na vitória do seu time em sua estreia. Ou seja, Pablo Verratti foi o primeiro jogador argentino a marcar um gol na estreia que deu gol à sua equipe no Campeonato Brasileiro. O Cano também marcou um gol em estreia, um gol que deu uma vitória ao Vasco da Gama, mas no Campeonato Carioca. E Pablo Verratti foi o primeiro atleta da história do Campeonato Brasileiro que, ao marcar um gol, dá a vitória ao seu time. Isso representa o gol marcado por Pablo Verratti ontem. Um gol que tira o Vasco da lanterna. Não tira da zona, mas tira da lanterna. Um gol que dá alívio. Um gol que dá esperança. Um gol que, melhor dizendo, reacende a chama do torcedor vascaíno. O Vasco foi mais organizado. O Vasco construiu melhor. E olha, o Vasco hoje tem um camisa 9. O Vasco hoje tem um centroavante. Tem um homem gol. Tem um homem com faro de gol. E é claro, meus amigos, Ramon Hernel Dias não poderia também de sair da entrevista coletiva sem falar sobre Pablo Verratti, sobre esse atacante que decidiu o jogo ontem para o Vasco da Gama. Feliz por él, porque hace 2 días que está con nosotros, pero es muy inteligente, es el segundo goleador de Argentina, tiene mucha experiencia y lo que hablamos lo hizo a la perfección, hacer tenencia, para que tenemos jugadores rápidos para que pueda llegar. Tuvo 2 chances muy grandes, muy lindas, que podía haber hecho 2 goles, pero estamos felices porque nos dio el triunfo, contentos por él y por nosotros también. Então, torcedor vascaíno, como você viu aí, né? De fato, o Ramon Dias muito empolgado com o atacante muito empolgado com o treinador, um casamento que tenho convicção que dará muito certo. Mas olha, meus amigos, antes de terminar esse Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, não posso acabar esse vídeo sem falar também sobre outros atletas. Pablo Verratti foi essencial, mas temos que falar do atleta que deu assistência a Pablo Verratti, Gabriel Pec. Gabriel Pec ontem, mais uma vez, foi decisivo para o Vasco da Gama. Ontem deu assistência para o gol marcado pelo argentino. Não podemos esquecer que lá no sábado retrasado contra o Corinthians, numa linda jogada por Luco Herediano, responsável pelo gol do Vasco naquela partida foi Gabriel Pec. E com esses números, Gabriel Pec nesse momento chega aí a marcas importantes na sua carreira. Dos 12 pontos conquistados pelo Vasco da Gama até o momento no Campeonato Brasileiro, 7 pontos tiveram participações diretas de Gabriel Pec. 58% dos pontos do Vasco da Gama tiveram influência de Gabriel Pec. Gabriel Pec nessa temporada tem 29 partidas, 25 como titular, 9 gols marcados e 3 assistências. Só no Campeonato Brasileiro, em 12 jogos como titular, são 3 gols marcados e 2 assistências. Por que eu tô falando sobre números? Porque, torcedor, hoje, Gabriel Pec não é mais uma expectativa. Hoje, o cria das categorias de base do Vasco da Gama já se torna uma realidade. Com o time formado, com o time impostado, com o time bem montado, Gabriel Pec sobrará. Não falta futebol, não falta jogo, não falta habilidade para esse moleque. Bola, Gabriel Pec tem. Já provou isso. Agora é nós, como torcedores vascaínos, começar a compreender o que ele é de importante para dentro desse elenco. Mais uma partida boa e, mais uma vez, recompensado com a assistência para o gol de Pablo Verratti. E, é claro, falar também sobre quem deu a bola para o Gabriel Pec cruzar. Paulinho, tão criticado naquele jogo contra a equipe do Corinthians, ontem foi muito bem também. Foi primeiro em ações com a bola, 72 ações com a bola, o primeiro em faltas, 5 faltas sofridas, primeiro em bolas longas certas, 2 bolas longas certas, primeiro em passes decisivos com 2 passes, o primeiro em grandes chances criadas com 2 grandes chances criadas e o primeiro em eficiência nos duelos aéreos, 100% de bolas aéreas disputadas que Paulinho Paula ganhou. Um dos melhores jogadores, sem dúvida nenhuma, dessa partida de ontem contra o Grêmio. Criticamos lá no sábado passado contra o Corinthians, mas temos que elogiar pela partidaça que Paulinho Paula fez ontem contra a equipe do Grêmio. Grande achado do Vasco da Gama no mercado do futebol árabe foi Paulinho Paula. Então, ó, partidaça. Pablo Verratti, partidaça. Gabriel Pec, partidaça. Paulinho Paula, partidaça. E partidaça também de mais 2 atletas que eu quero pontuar aqui. Gary Medel, que partida do volante chileno. E olha, Ramon Dias, esquece a posição de volante, é volante de origem, mas ontem de zagueiro brilhou, se destacou, jogou muita bola, foi essencial Gary Medel para o sistema defensivo, um líder nato, enxerga o jogo de trás para frente, consegue orientar todo o sistema defensivo do Vasco da Gama.
Partidaça com relação a números, 9 bolas recuperadas, o primeiro do time nesse quesito, dos 49 passes que tentou, acertou 43, de 3 duelos aéreos que tentou, ganhou os 3, 6 cortes, 2 chutes bloqueados, 2 desarmes, uma interceptação e ainda um drible certo, aquele balão do Luis Soares. Que partida de Gary Medel, grande jogador, inclusive nas redes sociais ele até falou, vitória muito importante, seguimos mentalizado naquilo que vem. Partidaça do capitão e zagueiro Cruz Maltino e partidaça também de Bruno Praxedes. Infelizmente, a expectativa é que na segunda-feira que vem ele não venha estar à disposição contra o RB Bragantino por ser uma peça que está emprestada pelo Clube Paulista ao Vasco. Mas olha só, Praxedes fez um trabalho silencioso demais, um trabalho difícil, mas um trabalho de construção, um trabalho de posse, um trabalho de temporizar o jogo. E foi muito bem, se destacou. Lúcido, lucidez foi o que o Bruno Praxedes deu a esse meio campo do Vasco. Já havia dado lá contra o Corinthians, mas hoje conseguiu, ou aliás, ontem, conseguiu se destacar ainda mais. Não está 100% fisicamente. Quando estiver, Praxedes voará nesse meio campo do Gigante da Colina. Vasco vence, meus amigos. O Vasco venceu o Grêmio ontem. E vem mais por aí. Uma semana leve, uma semana calma, de descanso, de muito trabalho. E esperar que lá na segunda-feira que vem, venha mais um resultado positivo contra o RB Bragantino em Bragança Paulista. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E olha, torcedor, falta pouco pra gente chegar aos 105 mil inscritos. Então é claro, conto com você. Conto com a sua ajuda, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, vence o Vasco da Gama e vem muito mais nessa segunda-feira agitada. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.